Olá, queridos, muito bom dia, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único e verdadeiro Salvador, seja multiplicada grandemente em vossas vidas, em vossos corações. Muito prazer, muito bom dia. Eu sou o pastor Daniel Fernandes, aqui da comunidade cristã Nova Itariri. Sempre uma alegria muito grande ter você junto comigo. Olha, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo, curta, comente, compartilhe as nossas mensagens. Eu tenho certeza que será bênção na sua vida. Amém? Você que está chegando agora, já começa a compartilhar. Já deixa o seu bom dia, a sua paz aqui, para que eu possa saber quem é você, em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 19 do mês de janeiro do ano de 2025, domingamos. Eu quero te convidar a estar conosco hoje à noite. Hoje à noite nós temos culto às 19 horas, culto hoje às 19 horas, Rua Projetada 12, número 50, no Jardim Bom Retiro, aqui na Nova Itariri. Culto às 19 horas e você é o nosso convidado, você é convidado a estar conosco hoje. Amém? Compartilhe aí as nossas mensagens, inscreva-se em nosso canal, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus, através dessas mensagens, vai abençoar a tua vida, como tem abençoado outras vidas. Você também será abençoado em nome de Jesus. Dedique a sua primeira hora da manhã, dedique o seu acordar, né? O seu acordar e o seu deitar ao Senhor todos os dias. Amém? Bom, o título do nosso devocional de hoje é Mantenham-se alertas. Mantenham-se alertas. O versículo-chave está registrado em Mateus, capítulo 26, versículo 41, que diz bem assim: Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Diz a história que um funcionário de um banco alemão, ele estava transferindo 62 euros. Bom dia, Eric. 62 euros. Porém, ele estava muito cansado, né? Ele estava muito cansado. Tinha passado a noite numa festa. E por conta disso, ele acabou, ao invés de digitar o 6, ele acabou digitando o 2. E ele digitou o 2 várias vezes. E por conta disso, ele acabou fazendo uma transferência de 222 milhões de euros, cerca de 300 milhões de dólares para a conta de um homem desconhecido. É claro que isso não era a intenção dele fazer isso, mas por que isso aconteceu? Por que esse erro aconteceu? Porque ele estava cansado. E o cansaço fez com que ele não estivesse atento ao que ele estava fazendo. Embora o erro tenha sido pego, tenha sido corrigido, porque um colega de trabalho acabou percebendo a falha e corrigiu, as consequências para o funcionário foi a demissão. Ele acabou sendo demitido, perdeu aquele emprego. Isso daí poderia ter se tornado, caso não fosse percebido antecipadamente, poderia ter se tornado um grande problema para o banco, uma dor de cabeça. Você imagina se por um acaso este homem saca esse valor ou transfere para outra conta, ou usa esse valor, para o banco reaver esse valor ia dar uma dor de cabeça terrível. Por isso o banco não poderia permitir que aquele funcionário continuasse trabalhando ali. As consequências de um erro, a consequência de um vacilo, as consequências de uma falta de vigilância, de uma falta de alerta, poderiam ser irreparáveis. Assim é a minha vida e assim é a tua vida espiritual. Eu quero conversar sobre isso com você esta manhã de domingo. As consequências de erros por falta de atenção, por falta de vigilância, que nós podemos cometer, às vezes podem ser irreparáveis, ou podem custar muito caro, muito caro. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, sem pensar no amanhã, sem pensar no futuro, sem pensar nas consequências daquilo
que nós estamos fazendo, que nós estamos intentando fazer, sem buscar a direção de Deus, sem estar em vigilância. E a consequência muitas vezes é pesada demais. A consequência muitas vezes é cara demais. A consequência muitas vezes dura muito mais tempo do que aquilo que nós poderíamos imaginar. A falta de vigilância muitas vezes faz com que nós sejamos pegos, despreparados, desapercebidos. Jesus avisou os seus discípulos que, caso não permanecessem alertas, também cometeriam um erro muito caro. Jesus os levou a um lugar chamado Getsêmani para que orassem por algum tempo. Enquanto ele orava, Jesus experimentou a tristeza e a angústia como nunca em sua vida terrena. Jesus pediu a Pedro, Jesus pediu a Tiago e a João que ficassem acordados, orando e vigiando com ele. Só que quando Jesus desceu, eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo. E por conta de estarem dormindo, quando o inimigo se aproximasse, eles não estariam preparados para tomar a atitude correta. Eu quero falar com você esta manhã exatamente sobre isso, porque muitas vezes a igreja de Deus está dormindo enquanto as coisas estão acontecendo em volta. Muitas vezes você está dormindo enquanto as coisas estão acontecendo em volta de você e você não está percebendo. Por quê? Porque está dormindo. Porque muitas vezes está dando atenção ao que não deveria estar dando atenção. Porque muitas vezes está deixando entrar no coração algo que não é de Deus. E quando você deixa entrar no teu coração algo que não é de Deus, o inimigo começa a trabalhar no teu coração através destes pensamentos, através dessas intenções. Mas quando você deixa Deus trabalhar na tua vida, quando você permite com que o teu pensamento, a tua vigilância fique focada nas coisas de Deus, as suas decisões, os seus planos serão bem-sucedidos. Por quê? Porque estão sempre na vontade de Deus, estão sempre no centro da vontade de Deus. Jesus falou para os seus discípulos: vigiem e orem. A oração é aquilo que faz com que nós nos aproximemos de Deus. A oração é uma conversa. A oração é uma conversa. Perceba, quando você está com alguém que você gosta, você já percebeu que o tempo nas conversas demora de passar? Demora de passar não, passa rápido. Agora, quando você está numa conversa que não é agradável, o tempo demora de passar. Quando você está numa conversa agradável ou com alguém agradável, passa-se 1 hora, 2 horas de conversa e parece que foi 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, porque a conversa está agradável ou porque a pessoa é agradável. Mas quando a conversa é desagradável, ou a pessoa, o lugar é desagradável para você, passa-se 10 minutos e parece que você já está ali há 1 hora. Passa 20 minutos, parece que você está ali há 2 horas, porque demora de passar. O nosso relacionamento com Deus de oração e de vigilância, a nossa oração com Jesus precisa estar no primeiro ponto que eu falei, em que você ore, em que você converse, em que você esteja na presença de Deus durante 2 horas, 3 horas, 4 horas, e parece que foi um estralar de dedos, parece que foi 10 minutos, 5 minutos, de tão prazeroso que é, de tão gostoso que é, de tão edificante que é. O meu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com Deus precisa de ser assim. A nossa oração precisa chegar a este nível. Precisa ser agradável para você, agradável para Deus, porque Deus também quer que você tenha prazer nele, prazer em conversar com ele. Dessa forma, nós somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. E fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, nada nos abala. Nada terá o poder de nos tirar da direção dele. Jesus falou para os seus discípulos: vigiem e orem.
O espírito ele está disposto, mas a carne ela é fraca. Eles não vigiaram, eles não oraram, eles dormiram. E quando o inimigo se aproximaram, eles estavam despreparados. Esteja preparado o tempo todo, vigiando, orando, buscando a presença de Deus. Eu comecei falando aqui na história que eu contei do funcionário que, ao invés de fazer uma transferência de $62, ele acabou clicando muitas vezes no número 2 e fez uma transferência de 222 milhões de euros, na verdade, né, que seria 300 milhões de dólares. Não foi por querer, não foi de propósito, ele não queria ganhar nada com aquilo ali, foi sem querer, simplesmente sem querer. Porém, as consequências desta falta de atenção foi muito grande. Na minha vida e na tua vida espiritual, nós corremos o risco disso acontecer também. Fazermos coisas sem querer, sem intenção, porém as consequências serem muito grandes. Como que a gente faz para não permitir que isso aconteça? Nos apegando a Deus, sendo dependente de Deus, fazendo aquilo que está no coração de Deus, que possamos ouvir as palavras de Jesus para permanecer espiritualmente acordados. A questão não é só estar com os olhos carnais abertos. A questão é estar com os olhos espirituais abertos. Os olhos carnais, muitas vezes, nós estamos abertos, mas pensando em outra coisa. Está aberto olhando para um lugar, mas o pensamento está em outro. Então nós precisamos estar com os olhos carnais abertos e com os olhos espirituais abertos, dedicando-nos a investir mais tempo com Ele em oração. Fazendo isso, o Senhor nos fortalecerá para resistir todos os dias e todos os tipos de tentações e evitar o caro erro de negar a Jesus. Como é que a gente nega Jesus? Como é que uma pessoa nega Jesus? A gente não nega Jesus só com palavras, nós negamos Jesus com atitudes. Nós negamos Jesus com atitudes. É uma mentira aqui, uma mentira acolá, é uma atitude errada aqui, uma atitude errada acolá. É algo que fazemos para tomar vantagem sobre outra pessoa, injustamente. Isso aí tudo é uma forma de negar Jesus. Por quê? Por falta de vigilância. Aí a carne fala mais alto que o espírito. A carne fala mais alto que o espírito. E as pessoas acabam se perdendo nisso daí. Nós acabamos nos perdendo nisso daí. Amém? Então que possamos ficar firmes e vigilantes com o Senhor nesta manhã. Qual parte da tua vida de oração precisa ser mais dedicada e disciplinada, hein? Qual parte da tua vida de oração precisa ser mais dedicada e disciplinada? Eu creio que se você acordar todas as manhãs, acompanhar os devocionais, meditar na palavra de Deus, você já vai começar a tua manhã. Por isso que eu te convido a estar conosco todos os dias. Você já vai começar a tua manhã vigiando, ouvindo a palavra de Deus. Pode ser que no decorrer do teu dia de hoje aconteça uma situação que faça você lembrar deste devocional, deste momento, desta conversa logo pela manhã. E aí você lembra e vai falar assim: pastor, leu justamente sobre isso. Não vou cair neste erro, não vou cair nessa tentação. Você fica livre das consequências. Por quê? Porque você vigiou, porque você já acordou entregando o seu primeiro dia, a sua primeira hora, os seus primeiros minutos ao Senhor. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos orar? E eu quero te convidar a estar conosco hoje à noite em nosso culto, viu? Às 19 horas, Rua Projetada 12, número 50, no Jardim Bom Retiro, aqui na Nova Itariri. O culto começa às 19 horas. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Jesus, ajuda-me a investir mais tempo em tua presença diariamente. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe tudo que é seu, que você tenha um ótimo culto logo mais na igreja que você congrega ou aqui em nossa igreja também. Em nome de Jesus, fique com Deus e até mais.